Me conta, como é que tá a sua vida durante a pandemia do coronavírus? Ela mudou bastante ou até que nem tanto? Você até que tá gostando de ficar em casa ou já não vê a hora de voltar pro trabalho? Bom, eu moro na Suíça há mais de 5 anos e eu vou contar pra vocês como é que tá sendo a minha vida aqui no país durante a pandemia. E também vou contar pra vocês quais são as medidas que a Suíça está implementando para lidar com essa situação. Desde que o coronavírus chegou na Europa, a Suíça se tornou um dos países mais afetados do mundo. A Suíça é um país super pequenininho. A população do país inteiro é menor do que a população da cidade de São Paulo apenas. Ela fica no meio da Europa e ela faz fronteira com 5 países: Alemanha, Áustria, França, Liechtenstein e Itália. E bom, como todo mundo sabe, a Itália foi um dos países mais afetados pela pandemia até o momento. O primeiro caso da Suíça, o primeiro caso de coronavírus confirmado na Suíça, foi exatamente de uma pessoa vindo da Itália. Essa pessoa estava vindo de Milão e foi aí aconteceu na região de Ticino, que é a região da Suíça próxima à Itália. É claro que, como a Suíça é muito pequena e muito integrada, foi fácil do vírus circular. Depois do dia 25 de fevereiro, quando o primeiro caso foi notificado em Ticino, o governo central começou a gradualmente aplicar medidas mais duras. Uma dessas primeiras medidas foi cancelar os eventos que fossem atrair mais de 1.000 pessoas. O que fez com que eventos super importantes como o Carnaval da Basileia e também o Salão de Automóvel de Genebra fossem cancelados. Ou seja, enquanto os brasileiros estavam aí aproveitando o Carnaval na boa, a gente teve os eventos, vários eventos aí importantes das cidades suíças cancelados. Como a Suíça é uma confederação, os diversos cantões do país têm bastante autonomia em relação ao governo central. Então, os cantões que viram mais casos se espalharem mais rapidamente, eles puderam adotar medidas mais duras. Foi o caso de Genebra, onde eu moro, por exemplo, que logo em seguida adotou a medida de que bares, restaurantes só podiam ter no máximo 50 pessoas. Eu, sem saber disso, inclusive fui a um bar, cheguei lá e fui barrada. A quantidade limite de pessoas já tinha sido atingida e fui parar numa pizzaria que não tinha ninguém, mas bom, comi minha pizza e tava tudo bem. No dia 16 de março, o governo central decreta estado de emergência e é a partir daí que tudo que é não essencial fecha. Restaurante, escola, bar, academia. Um pouco depois disso, mais ou menos no dia 20 de março, teve uma outra medida proibindo que mais de 5 pessoas se agrupassem tanto em espaço público quanto em privado. Bom, e aí a gente ficou pensando que depois dessa medida, outras medidas mais duras iriam seguir. Até porque a gente começou a ver os países vizinhos, como a França, por exemplo, aplicando medidas bem mais duras. Vendo tudo isso acontecer em vários outros países aqui na Europa, a gente pensou que as medidas fossem endurecer. Só que isso não aconteceu. É claro que existe uma recomendação para as pessoas não saírem de casa se não houver necessidade, mas não existe uma proibição. Então, assim, as ruas estão vazias, mas tem muita gente que continua saindo de casa, principalmente para praticar exercícios físicos. Andando aqui pelo lago, eu vejo bastante gente, mas vejo que as pessoas respeitam. Elas normalmente vão correr pelo lago ou caminhar, mas elas continuam mantendo distância umas das outras. Os vários estabelecimentos que continuam abertos colocaram uma fita no chão marcando a posição em que cada pessoa deve ficar para manter a distância. Essa fita foi colocada tanto dentro quanto fora dos estabelecimentos. Mas existem algumas curiosidades, porque assim, a medida é que só os estabelecimentos essenciais fiquem abertos. Mas andando por aqui, eu já vi loja de vinho aberta e, inclusive, hoje, voltando da minha caminhada, eu tomei um sorvete. Pois é, até sorveteria tá aberta. É claro que tudo é feito com muito cuidado. Normalmente, só pode entrar uma pessoa por vez e as pessoas ficam do lado de fora fazendo a fila, uma bem distante da outra. Outra coisa que é importante falar é que as pessoas que estão na rua, elas não estão sendo hostilizadas. Existe sim um respeito mútuo, pois acredita-se que as pessoas que estão na rua também estão seguindo as medidas protetivas necessárias. Uma outra medida que acabou tendo consequências curiosas foi o fechamento das fronteiras. Como eu já disse, a Suíça faz fronteira com vários países. E é muito comum acontecer de pessoas namorarem pessoas que moram em países diferentes. Ou seja, essa pandemia e o fechamento das fronteiras acabou provocando muito distanciamento, pelo menos momentâneo, de vários namoros.
Como eu falei, os mercados, obviamente, continuaram abertos. Mas houve uma curiosidade aí do que aconteceu no início. Vendo o que aconteceu em outros países em que as prateleiras dos mercados foram completamente esvaziadas, aqui também aconteceu uma corrida aí para alimento, principalmente arroz, massa, mas o que realmente acabou rápido, isso também aconteceu em outros países, foi o papel higiênico. Era impossível no início da pandemia aqui encontrar papel higiênico. Agora, recentemente, o papel higiênico já voltou para o estoque e da última vez que eu fui no mercado, pelo menos nesse mercado que eu fui, era possível só comprar um pacote de papel higiênico por pessoa. Tem algumas coisas que estão sendo limitadas. Nos mercados, as pessoas também fazem fila do lado de fora e normalmente tem uma pessoa na entrada entregando um cartãozinho. E assim eles controlam a quantidade de pessoas que podem entrar. Fora dos mercados, eu vi também que termômetro acabou, mas agora já repuseram. E alguns medicamentos, por exemplo, paracetamol, medicamento que está relacionado à febre, né? Tratar febre, tratar dor de garganta, medicamentos assim também estão sendo racionalizados, normalmente só um por pessoa. No início, o álcool gel também terminou em várias farmácias que depois começaram a produzir soluções hidroalcoólicas. Recentemente eu vi que o governo de Genebra está subvencionando e distribuindo gratuitamente nas farmácias o álcool gel. Na verdade, a gente paga um valor mínimo, que é simplesmente o valor do recipiente em que o gel é colocado. Outra coisa que me chamou bastante atenção aqui foi a solidariedade. Aqui no meu prédio, por exemplo, alguns vizinhos colocaram uma carta dentro do elevador dizendo que eles estavam dispostos, estavam disponíveis a comprar, fazer compra de mercado, farmácia, as pessoas mais velhas ou com problemas de saúde que realmente estavam sendo recomendadas a não sair de casa. Então achei isso bem legal e isso aconteceu logo no início, quando os casos começaram a aumentar por aqui. Eu também cheguei a ver recado como esse daí de pessoas que colocaram na porta dos estabelecimentos que eles estavam acostumados a frequentar. Outra coisa que eu acho muito legal que acontece aqui todos os dias é que por volta das 9 horas da noite, na verdade um pouquinho antes, todo mundo vai pra janela, pra varanda, começa a bater palma, tocar música, dançar. Isso, na verdade, é para homenagear os profissionais de saúde, né, que estão aí trabalhando pra caramba, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para tentar salvar todo mundo que tá aí com coronavírus. Então, essa manifestação, ela acontece realmente todo dia, é rapidinho, dura mais ou menos uns 5 minutinhos, mas é bem legal, porque não só apenas é uma homenagem, mas também uma forma de unir as pessoas que estão em casa e que tem aí só esses 5 minutinhos, talvez, para dar uma dançadinha, para rir. Enfim, acho bem legal, vou mostrar para vocês. O agradecimento ele é, na verdade, não apenas aos profissionais de saúde, mas a todos os profissionais que continuam trabalhando para manter o funcionamento da cidade e a vida das pessoas. Os motoristas de ônibus, os lixeiros, os entregadores, enfim, todo mundo que continua aí se dedicando. Aliás, eu vi um espaço publicitário sendo dedicado a esse agradecimento. Vou mostrar aí para vocês. Outra coisa muito legal que acontece todas as noites é que o Matterhorn, que é uma montanha, uma das montanhas mais conhecidas aqui da Suíça, ela está sendo iluminada todas as noites com uma mensagem de esperança ou então como uma forma de homenagear os países aí mais afetados pela pandemia. Outra curiosidade é que recentemente a Suíça anunciou que a partir do dia 27 de abril ela vai começar a gradualmente a abrir. Bom, os primeiros a abrirem as portas vão ser os consultórios médicos, os dentistas, mas também os cabeleireiros e os massagistas. E como a gente está falando de coronavírus, eu não poderia deixar de falar algumas das medidas protetivas mais importantes a serem adotadas. Eu sei que brasileiro ama beijar, ama abraçar, mas, gente, é por pouco tempo, vamos manter a distância, inclusive de amigos ou de pessoas que a gente não sabe se está realmente ficando em casa, que está indo e vindo para lá e para cá, até dos nossos familiares que estão tendo muito contato com o exterior, é importante manter distância. Outra coisa, se você tossir ou espirrar, não esquece de cobrir com o seu... com essa parte aqui, né, do cotovelo, ou de cobrir com lenço. Não adianta cobrir com a mão, porque se você tiver o vírus em você e você botar a mão na frente, assim que você tocar numa superfície ou em uma outra pessoa, você pode transferir o vírus. Outra coisa que eu sei que vocês já estão cansados de ouvir é sobre lavar a mão, mas é super importante, uma medida super simples, mas extremamente eficiente. Porque se você encostar numa superfície que estiver contaminada e depois encostar no seu olho, boca e nariz,
você pode transferir a contaminação da superfície para o seu corpo. Outra coisa que você pode fazer se você encostar numa superfície contaminada sem lavar a mão é continuar transferindo o vírus para outras superfícies que você tocar. Então, lavar a mão com frequência e de maneira bem feita é muito importante. A lavar a mão, não esquece de lavar os dedos e de lavar os dedões. Muitas vezes a gente esquece, faz só assim, ó, e esquece várias partes importantes. Então pratique essas recomendações e cuide da sua saúde para você permanecer saudável, ou se você tiver contraído o vírus, para você se recuperar da melhor maneira possível. Eu torço muito para que essa pandemia acabe rápido, que a gente consiga descobrir uma cura, que a gente consiga a vacina o mais rápido possível. É claro que uma vacina ela não vai vir rápido, demora, né? O processo de pesquisa, o processo de aprovação para uma vacina ser desenvolvida é muito longo, dura mais ou menos 1 ano. Então, assim, a gente ainda vai ter que esperar até esse momento chegar, a gente vai ter que se privar de algumas coisas, mas por que não aproveitar esse momento para se conhecer, para tentar conhecer até melhor, quem sabe, a pessoa que mora com a gente. Eu sei que tá acontecendo tanta briga de casal, mas por que a gente não, sabendo disso, né, sabendo que tá todo mundo mais sensível, por que a gente não tenta entender melhor o outro e conviver melhor com a gente e com as pessoas que estão à nossa volta? Tá sendo tão limitado a nossa convivência com outras pessoas, então vamos aproveitar aí as pessoas que estão do nosso lado. Eu, por exemplo, tô aqui sozinha e tá sendo um privilégio poder falar com vocês que estão aí do outro lado e matar um pouco o meu tempo e saber de vocês. Então, fala comigo, deixa aqui nos comentários como é que tá sendo a sua quarentena, como é que tá sendo a sua vida nesse momento, o que você tá pensando dessa pandemia. E é isso. E olha, eu só queria dizer que o que eu compartilhei aqui no vídeo foi simplesmente a título de curiosidade. De nenhuma forma eu tô tentando dizer que o que está acontecendo aqui na Suíça, as medidas implementadas aqui, elas iriam funcionar para outros países, porque cada país tem uma situação diferente. E a Suíça é um país extremamente particular, é um país muito pequeno e muito rico, com uma população que respeita muito as medidas anunciadas pelo governo. Bom, eu espero muito que você se proteja e que tenha muita saúde, tanto física quanto mental, para atravessar essa pandemia. Eu vou ficando por aqui e você que ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever e todo mundo deixa um joinha aí pra mim, que me ajuda muito na divulgação do canal. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!